Olá, eu sou a advogada Audrey Bernal e o tema de hoje é o assunto que as pessoas mais me perguntam: inventário. Eu vou tentar explicar de forma resumida e com uma linguagem simples, pois é um assunto muito complexo. Bom, primeiramente vamos entender o que é inventário. Quando uma pessoa falece e ela deixa bens, seja imóveis, veículos, dinheiro em banco ou até mesmo ações e participações em empresa, enfim, qualquer bem de valor, é necessário abrir o inventário. Então, o inventário é o processo pelo qual se transmite esses bens aos seus herdeiros. Quais os tipos de inventário? Existem dois tipos: o judicial e o extrajudicial. O judicial é um processo que vai ser feito na justiça, no poder judiciário. Já o extrajudicial, ele é feito diretamente no cartório, mas apenas em algumas situações que a lei permite. Existe um prazo para abrir o inventário? Sim, e ele é de apenas 2 meses. Esses 2 meses começam a contar a partir da data em que essa pessoa faleceu. Outra questão é, e se eu passar do prazo? O que vai acontecer é que vai ser aplicada uma multa. O valor dessa multa, ele diferencia de estado para estado. E outra questão é que essa multa ela é progressiva, ou seja, quanto mais tempo demora para abrir, maior ela vai ficando. Prazo para terminar existe? Não. O inventário é um dos procedimentos mais complexos que existe. Ele pode demorar de 6 meses, 1 ano, 10, 20 anos. Não é possível prever, porque existem diversas situações que podem ocorrer. Por exemplo, imagine que no decorrer desse inventário, um dos herdeiros venha a falecer. Vai ser necessário parar tudo, regularizar a representação pelos herdeiros do herdeiro que faleceu, para depois continuar com o inventário. Em regra, o inventário extrajudicial costuma ser um pouco mais rápido. Contudo, ele é limitado em algumas questões. Por exemplo, não pode haver discordância entre os herdeiros. Outra questão é que não pode haver menor ou incapaz entre os herdeiros. Quem tem que abrir o inventário? Bom, a lei vai citar quem são as pessoas que podem abrir. Geralmente é o cônjuge sobrevivente ou os filhos, mas podem ser os pais, os irmãos e até mesmo um credor. Mas isso eu explico em outro vídeo. E eu preciso de advogado? Sim. Tanto no judicial quanto no extrajudicial é obrigatório que seja acompanhado de um advogado. Caso a pessoa seja de baixa renda, ela consegue ser assistida por um advogado da Defensoria Pública. Quais os custos de um inventário? Primeiro, você vai ter os honorários do advogado. Esse valor vai variar muito de profissional para profissional e de caso a caso. Alguns casos são mais complexos, o valor vai ser maior. Segundo, custas judiciais. Quando o inventário for judicial, existe um valor que você tem que pagar lá para o Poder Judiciário, para o tribunal. Qualquer processo é necessário pagar esse valor, que é chamado de custas judiciais. Caso a pessoa seja de baixa renda e tenha como comprovar, o juiz pode autorizar que ela seja isenta. Nesse caso, é o chamado justiça gratuita. O terceiro, e é o mais temido, é o ITCMD, que é o Imposto de Transferência, Causa Mortes e Doação. Ele é um imposto estadual, então cada estado vai ter a sua alíquota, que varia entre 4% e 8%. Ele vai incidir sobre o valor total dos bens. Mas existem algumas situações de isenção. Mas nesse caso é necessário verificar a lei de cada estado para ver quais são as situações de isenção.
Quarto, os custos de cartório. Por quê? Se você fizer um inventário extrajudicial, você vai ter que pagar o valor para o cartório fazer o inventário extrajudicial, além de eventuais registros que sejam necessários. E ainda que você faça o inventário judicial, por exemplo, você tem um imóvel que foi partilhado nesse inventário, o juiz vai pedir um documento que se chama formal de partilha e você precisa levar esse documento ao cartório e registrar na matrícula do imóvel, onde vai constar a parte de cada um dos herdeiros na matrícula do imóvel. E o que é partilha? Bem, o falecido, que agora será chamado de decujus ou de autor da herança, ele deixou bens. Todos esses bens vão formar um bolo que se chama Monte Mor. Bom, aí vai ser analisado regime de casamento, se há filhos, se há testamento, se há credores, porque se houver credores, primeiramente esses credores deverão ser pagos com a herança e o que sobrar será dividido entre os herdeiros. Portanto, na partilha serão divididos os quinhões de cada herdeiro. Quinhões é a parte de cada herdeiro. Esse quinhão pode ser igual, maior ou menor entre os herdeiros. E já que eu falei no assunto de testamento, eu vou explicar de uma forma bem resumida, pois também é um assunto bastante complexo. E depois, em outros vídeos, eu explico um pouco mais detalhado. O testamento é um documento registrado no cartório, no qual o autor da herança pode dispor, ou seja, ele pode determinar para quem ele vai deixar determinados bens. Porém, ele só pode fazer isso com a parte disponível. Bom, a lei, ela determina que 50% dos bens são a legítima. Sobre a legítima, o autor não pode determinar quem vai ficar com o que, com quanto, nada disso. Isso aí é definido pela lei. Então, a legítima é garantida aos herdeiros. A outra metade, 50%, o autor tem a faculdade de fazer um testamento. Nesse testamento, ele pode determinar que essa parte disponível de 50% fique para qualquer pessoa, inclusive pessoas que não sejam da família. Então, hoje nós entendemos o que é o inventário, por que precisa abrir, que ele tem prazo de 2 meses e você tem que abrir. Não precisa ter vergonha. Ah, ele acabou de morrer, já vai abrir inventário? Vai, porque senão você vai pagar multa. A gente também falou dos custos de um inventário, por que ele é custoso, é porque ele é muito complexo, que você tem a possibilidade de fazer o judicial, o extrajudicial. A gente também falou quem são as pessoas que podem abrir o inventário, o que é a partilha, o que é o testamento, mas ainda existem vários temas, vários pontos que ainda a gente precisa conversar e que eu vou tratar nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos em que eu vou continuar esse tema e nos vemos no próximo vídeo.